Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Essa postagem dessa semana é bastante especial. Nós estamos aí na semana do The Town, que é um festival de música aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Esse festival está acontecendo agora no início de setembro, aconteceu no dia 2, no dia 3, no dia 7 de setembro, no dia 9 e no dia 10. Muita gente acompanhou aí esse festival, esse mega evento idealizado aí pela família Medina. Além dos artistas, mostrar um pouco dos artistas, que o tempo nosso é curto, mas vamos falar um pouquinho aqui do festival em si. Eu estive lá no dia 3, fui com meu filho, mais um amigo, e vou passar aqui algumas impressões que eu tive do festival. É o primeiro The Town organizado, como eu disse, pela família Medina. Contando um pouco aí da história do Roberto Medina, ele começou lá na década de 80, seu primeiro festival. Ele fez uma espécie de um laboratório, de um experimento, fazendo um mega show aqui no Brasil, já que na época não se tinha ideia de como que isso iria acontecer. Em 1980, Roberto Medina trouxe do Maracanã nada mais, nada menos do que Frank Sinatra, o maior cantor do mundo na época, um dos maiores cantores de todos os tempos. Era quase que um sonho trazer Frank Sinatra para o Brasil. Ele trouxe e levou quase 180 mil pessoas no Maracanã. Foi um grande sucesso. E aí serviu como termômetro para que Medina continuasse aí os seus sonhos, os seus trabalhos. E aí ele criou aí o Rock in Rio. Quem acompanha aí o Rock in Rio já há muito tempo, o primeiro Rock in Rio Medina fez em 1985. Foi assim um grande sucesso também, com as maiores estrelas do rock mundial e algumas estrelas nacionais. Podemos falar um dia aqui desse primeiro Rock in Rio que foi histórico. Esse Rock in Rio se arrastou aí até recentemente. Foram feitas 22 edições, muitas delas, quase a metade foi feita aqui no Brasil, aqui no Rio, e algumas delas foram realizadas aí em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Então Medina aí se consagrou aí no mundo inteiro, tornou-se um dos maiores organizadores e produtores musicais de espetáculo aí do planeta. E aí o pessoal de São Paulo cobrava muito Medina de que se fizesse um festival aqui em São Paulo aos modos do Rock in Rio. Ele não queria fazer um rock em São Paulo e acabou fazendo o The Town, um festival que mostra todo o gigantismo da cidade de São Paulo. A gente já vai falar um pouquinho disso. E aí trouxe algumas dessas estrelas aí atuais, algumas consagradas aí do mundo pop mundial. Esse projeto The Town foi anunciado por Medina em 2021 para acontecer realmente agora, um pouco antes do final do ano de 2023, e a Roberta Medina, que é filha dele, foi a grande produtora aí já, traçando aí, seguindo aí os caminhos do pai com brilhantismo aí, em toda a capacidade e a experiência do pai. Óbvio que teve muitos artistas, muita gente acompanhou, eu só vou aqui falar um pouquinho sobre alguns desses artistas que vieram no domingo. A organização estava excelente, apesar de alguns problemas, uns fura-filas, um problema lá de água, alguma coisa assim, mas eu julguei que foi um grande sucesso. Afinal de contas, foram mais de 100 mil pessoas, aproximadamente 100 mil pessoas, no único dia lá no Autódromo de Interlagos. Foi produzido aí, construído aí umas maquetes sobre a história lá e os prédios famosos de São Paulo. Eu vou deixar aí na descrição um videozinho promocional que o Medina fez antes de uma animação que ele fez mostrando aí a cidade, como se fosse uma cidade aí, lá em Interlagos do The Town. Nesse dia 3, na parte da tarde, nós tivemos lá, na verdade nós tínhamos muitos palcos e tinha 2 palcos principais, onde as maiores estrelas se apresentaram. O primeiro deles é o The One, então vamos falar um pouquinho aqui do The One.
Na parte da tarde tivemos lá o Matuê. O Matuê é o Matheus Brasileiro Aguiar, que é um cantor, um rapper, um cantor, que canta aí uma variância aí um subgênero, né? Ele canta o trap, que é um subgênero lá do rap e do hip hop. Então tem um alcance na juventude muito grande, tem umas letras assim bastante polêmicas. Eu vou deixar aqui uma música É Sal, que é um grande sucesso que ele cantou lá, foi ovacionado lá pela galera toda, e eu também participei lá e pude constatar aí o talento do Matuê, um cara que está aí fazendo bastante sucesso, e não foi diferente, talvez seja o maior palco, a maior premiação dele foi cantar, abrir no domingo o The Tal lá no parque, lá no palco de One. Depois de Matuê, quem subiu ao palco foi um dos mais consagrados artistas brasileiros, de mais de 50 anos, quase que uma entidade musical, um cara assim que desde 1972, 73, lá com Secos e Molhados, ele subiu ao palco e fez um emocionante, eu posso garantir para vocês, um envolvente e emocionante show. Estou falando de Ney Matogrosso, com 82 anos, com uma performance incrível, cantando muito bem ainda. Eu considero ainda o Ney como se fosse o nosso Mick Jagger. Então, o Ney cantou grandes sucessos de grandes compositores, sucessos dele e sucessos de outros compositores, a interpretação assim, além da apresentação performática dele. Quero destacar aqui também, pessoalmente, eu pude destacar aqui, além dos músicos, de todos os músicos, mas tinha lá o Marcos Suzano. O Marcos Suzano é um percussionista assim, de mão cheia, que fez toda a base, né, percussionista do show. E me agradou bastante o show do Ney Matogrosso, muito emocionante. Eu vou deixar aqui a música, dentre tantas, eu vou deixar aqui a música A Maçã. A Maçã é uma música romântica, não parece, mas a música é do Raul Seixas, o nosso rei do rock, o Raulzito. Então quem acha que o Raul Seixas só fazia rock, se engana. Tá aí lá. Eu deixei aqui para vocês o Ney Matogrosso cantando A Maçã, uma música lindíssima do Raul. Na descrição, não vou deixar a apresentação dele lá no Detal, mas vou deixar a apresentação dele dentro do DVD Bloco na Rua, lá de 2019, 2020, quando o Ney lançou. Prestem atenção aí, se envolvam, a música é maravilhosa, na voz ainda mais do Ney Matogrosso. Depois do início da noite, lá nesse mesmo palco lá, o The One, subiu o Leon Bridges. Leon Bridges é um cantor, produtor americano que canta blues, canta jazz, canta soul, também com uma musicalidade incrível, uma música muito agradável de se ouvir. E aqui eu vou deixar um grande sucesso do Bridges, que é Flowers. Vocês vão poder conferir também a descrição. Muito legal o show também do Bridges lá no palco do The One. Depois, ao entrar na noite, nós visitamos outros palcos, inclusive no final da tarde tivemos uns palcos, uma banda de música lá de New Orleans e uma banda no Square Garden, lá em São Paulo, com jazz, blues. E aí tivemos também lá a participação de uma homenagem que fizeram para grandes divas da música americana, Aretha Franklin, a Nina Simone e outras. Também foi bem legal, já num palco menor. Ao adentrar a noite, nós tivemos lá aí indo para outro palco, que é o palco principal, o Skyline. Nós tivemos lá a apresentação de uma grande cantora aí, uma compositora, muito adorada aí pela juventude. A música dela passa pelo pop, pelo hip hop, pelo rhythm and blues e o electropop. Eu estou falando de Bebe Rexha. Bebe Rexha é uma cantora também que teve alguns problemas aí na sua carreira e tal, mas acabou se levantando e tem umas músicas assim bastante envolventes que realmente cativa bastante a galera. Já era o palco, já era uma mostra aí do que ia ser depois o final
né, o ápice, que a gente já vai falar daqui a pouco, no final da noite, nesse palco Skyline, que é o maior palco lá do The Town. Em paralelo, a Bebe Rexha, no outro palco de One, como eu falei no início, foi se apresentar o Seu Jorge. Seu Jorge é bastante conhecido, um sambista, um cantor de MPB, um cara bastante consagrado, o pessoal gosta bastante, principalmente lá no Rio de Janeiro, todo mundo conhece. Ele é ator, compositor, multi-instrumentista e também acabou encantando a galera lá no The One. Eu estava lá no Skyline, já era mais de 20 horas, e aí as músicas, o telão foi aberto lá no Skyline para a gente poder ver lá, participar do show do Seu Jorge. Incrível também. Seu Jorge, eu vou deixar aqui na descrição uma short lá, uma variância lá, um pupurri de um pedacinho da música, bem curto mesmo, que o objetivo aqui não é mostrar o cantor em si, o artista em si, mas mostrar lá que ele foi e um pouco aí do que foi esse festival. E aí, para fechar a noite, é óbvio que tinha a maior estrela lá da noite, né? O responsável por levar mais de 100 mil pessoas. E aí foi um grande desafio para todo mundo que estava querendo ver Bruno Mars. Aí o baixinho lá, o cara incrível, talvez seja, provavelmente seja o maior artista pop mundial. Um cantor que já foi indicado a 31 Grammys e levou 15 Grammys, estatuetas por performance, por disco, por música, por tanta coisa. O Bruno também vai ser, com certeza, um motivo da gente fazer uma postagem especial aqui pro Bruno, que já se tornou aí um mega star da música mundial. E aí todo mundo esperando aí o show do Bruno Mars, que começou às 23 horas e 4 minutos e terminou às 0 hora e 40 minutos, com direito a um bis lá, uma última música lá para a galera ficar delirada. Então foram assim horas assim de muita energia, de muito balanço, de muito romantismo. E aí eu vou deixar também aí um resumo que foi feito por um canal, Netuno Pop, que é um canal bem legal, que eu tô pedindo licença aqui pro pessoal lá do Netuno Pop, o Neto Lucon e Rafael Santos, que fizeram um resumo aí de 8 minutos sobre a apresentação do Bruno Mars. Tem muita música, muito hit. E aí eu acabei deixando aí lá na descrição esse resumo aí de 8 minutos lá no Netuno Pop. Se inscreva também lá, o pessoal que gosta dessa linha de música, se inscreva no Netuno Pop, que é muito legal. Todo mundo já ouviu aí na mídia que o Bruno Mars acabou cantando com o seu grupo, né? O seu competentíssimo grupo musical. Inclusive tem um brasileiro lá dentro, lá no grupo, que é o Matheus Assato, que acabou ensinando aí para o Bruno, acabou entregando aí para o Bruno e para o tecladista, o John Fossett, que é a música Evidências. Todo mundo conhece a música Evidências, uma música composta pelo José Augusto e pelo Paulo Sérgio Vale, que fez muito sucesso nas vozes do Chitãozinho Chororó, aí algumas décadas passadas, que se tornou quase que um hino aí popular. E aí, quando o John Fossett, que é o tecladista, começou a tocar, a galera inteira cantou a música Evidências, acho que todo mundo viu isso na mídia. Foi um momento assim muito marcante dentro do show do Bruno Mars, apesar de tudo que ele apresentou, da sua simpatia, do seu envolvimento, falou até português. E aí a galera lá, mais de 100 mil pessoas, foi ao delírio com o Bruninho, como chamavam ele. E aí ele acabou arrebentando aí, fazendo muito sucesso. A saída também lá dentro do Detal foi bem tranquila. Tirar 100 mil pessoas de dentro de Interlagos não foi tarefa muito fácil, mas estava tudo muito bem organizado. Os banheiros estavam limpos, com água, com papel, mesmo depois do show. Então, apesar dos problemas, dos fura-filas e outros problemas menores, o show acabando, no meu ponto de vista, acabou sendo um sucesso, até pelo tamanho, pelo gigantismo que foi o Detal. Isso lá no dia 3 de setembro, no domingo.
É óbvio que depois nós tivemos aí, estamos tendo, né? Inclusive quando eu for postar aqui o vídeo, no dia 7 e depois no dia 9 e no dia 10. E no dia 10, quem vai fechar o Detal vai ser o Bruno Mars. Todo mundo aí aguardando novamente aí o maior artista pop da atualidade. Fica aqui então esse meu testemunho sobre o Detal que aconteceu. Acabei indo lá com meu filho, com um amigo dele, e eu acabei testemunhando toda essa grandeza, essa grandiosidade, apesar da minha idade, de ser uma geração assim um pouco bem depois da minha, mas foi uma experiência assim incrível que eu tive de verificar, de ver tanta gente, até gente que a gente não conhecia muito, e acabou se encantando com toda essa estrutura do Detal. Um grande abraço. Na descrição eu deixei alguma coisa assim, não as músicas todas, só para vocês terem noção. Estaremos aqui a falar desses artistas, principalmente do Bruno Mars. Nós temos aí outros artistas que se apresentaram, Post Malone e outros artistas aí, como Maroon 5 e por aí vai. Então, grande abraço, uma ótima audição aí. Procurem aí esses vídeos e vocês vão poder conferir aí esse estrondoso sucesso que foi o Detal, o primeiro Detal 2023. Até a próxima postagem.